O Real Madrid prepara oferta absurda por Vitinha para 2026. Barcelona e Real Madrid disputam a contratação de Wesley da Roma. Quem diria, hein, cara? Flamengo pode perder Léo Pereira, Léo Ortiz e Pulgar. Gerson e Cruzeiro têm conversas avançadas. Gabigol no Santos tá muito próximo de acontecer, faltam detalhes. Hulk pode estar pintando em clube carioca. 125 milhões é o que o Flamengo pode pagar para ter Tati Castellanos da Lazio. Tudo isso e muito mais você acompanha agora aqui no canal Victorando, certo? É um modelo de vídeo que eu não trouxe ainda no canal, mercado de transferência, mas tá bombando, né, rapaziada? E vocês gostam que eu deixe vocês por dentro. Ixi, não, eu já remelei, calma aí. Vocês gostam de estar por dentro do mercado da bola, né? Enfim, mano, cara, eu já comecei o vídeo com vacilo absurdo. Ah, tem muito mais notícias de outros times também, tá, rapaziada? Então vamos pro mercado da bola aí que tá pegando fogo, meu parceiro. Nossa senhora, meu amigo. Gabigol no Santos. Rapaziada, o Santos tem se movimentado bastante aí no mercado da bola, principalmente pela última temporada, que passou sufoco, mas vindo da Série B, né? O clube conseguiu dar uma reestruturada legal financeiramente, tem aporte financeiro entrando também, e a contratação de Gabigol parece muito próxima. Se tudo aconteceu como planejado, o atacante receberá um salário de 1,9 milhão por mês no alvinegro praiano. Além de Gabigol, a diretoria santista também está de olho na contratação do atacante Rony Rústico do Atlético Mineiro. E aí já tá rolando uns memes, né, rapaziada? Porque, cara, apesar do Rony ter uma carreira muito vitoriosa, tem uma galera que, pô, não gosta do futebol do Rony. Mas, assim, ele, como uma peça, dependendo do treinador, ele pode se tornar uma peça importantíssima, né, cara? E aí, assim, falando sobre a minha visão, né? Já tem a galera do Atlético Mineiro falando assim, se quiser a gente leva pro aeroporto, pode levar. Mas falando de Santos, eu acredito que o Rony seria uma peça que contribuiria sim no sistema ofensivo, cara. E aí a chegada de Gabigol tornaria o Santos aí, elevaria o patamar, né, cara? A gente vê o Vasco, por exemplo, com contratações pontuais na última temporada, nessa temporada, né? É porque a gente já tô falando como se estivesse em 2026. Mas realmente a gente vê que certos jogadores, mesmo que não tenham essa grife toda, conseguem elevar o patamar do time e tornar o time mais competitivo. Então, com certeza, a chegada de Gabigol e de Rony evoluiria bastante aí o sistema ofensivo do Santos, ainda com a presença do Neymar, né? Que a gente tem se falado do Neymar no Flamengo, mas, cara, muito improvável ao meu ver. Enfim, comenta aí o que você acha da contratação do Gabigol pro Santos, né? Hulk no Fluminense? Rapaziada, uma das posições mais carentes do time do Fluminense aí, após a saída de Cano, Everaldo e John Kennedy, que não corresponderam em 2025, é a posição de centroavante, né? O Fluminense que, pô, durante muitos anos teve o Cano aí como seu principal centroavante, realmente era um cara que, pô, sem dúvidas correspondia às expectativas, foi um dos artilheiros do mundo aí, né, em 2023, mas a idade chega pra todo mundo, né, rapaziada? E aí, nos últimos dias, o experiente Hulk do Atlético Mineiro tem sido especulado em vários times, mas no Fluminense ele tem um nome com mais força, né? O jogador de 39 anos perdeu espaço na reta final da temporada na equipe mineira. E o Fluminense que historicamente gosta de ter jogadores mais velhos, né, mano? Teve a temporada aí que tinha Felipe Melo, Marcelo, o pessoal até falava que era um time de asilo e tal. Eu não vou entrar nesse mérito, eu acredito que pela formação, pelo jeito como vem jogando no Fluminense, o Hulk seria uma boa opção. Só que, cara, sendo bem sincero, 39 anos, cara, é uma parada que pesa. Então o Fluminense ganhou bastante grana aí no Mundial, cara. Se eu não me engano, entrou mais de 700 milhões no caixa do clube, né? Se eu não me engano. Então, assim, eu não sei pra onde vai o dinheiro do Fluminense, cara. O Hulk tem um salário aí aproximado na casa dos 3 milhões de reais e pode deixar o clube mineiro. Nem o jogador e nem o Atlético Mineiro pretendem fazer esforços pela permanência. Pô, sendo bem sincero, o Hulk tá jogando em alto nível, aos 39 anos, sendo cogitado no Fluminense, que é um clube gigante aqui do nosso país. Cara, realmente mostra o quanto esse cara é absurdo, né? Então eu espero que o Hulk encontre um bom clube aí, com certeza ele vai achar. E se for no Fluminense, né, cara, que dê certo. Gerson no Cruzeiro. Pedrinho do Cruzeiro admite interesse em Gerson do Zenit, mas reforças, abre aspas, jogador caro. Rapaziada, com a chegada de Tite no Cruzeiro agora, cara, eu acho que assim, primeiro falando de Tite no Cruzeiro, né? Vendo o modo de jogo do Cruzeiro e as expectativas da torcida, o DNA do clube, eu acho que o Tite no Cruzeiro vai encaixar, cara. Não sei por quê. Por exemplo, no Flamengo não deu certo, porque o Flamengo é um time que a torcida quer goleada todo jogo. Agora com o Felipe Luiz, essa cultura deu uma mudada um pouco, né? A torcida amadureceu, ao meu ver, isso era imaturidade, você querer goleada todo jogo, até porque do outro lado tem um time também que treina, que tem muita capacidade. Mas enfim, gente, falando de Tite no Cruzeiro, eu acredito que vai encaixar muito. O Tite, que já trabalhou com o Gerson no Flamengo, inclusive era o jogador de maior confiança do Flamengo e do Tite, né? Representou muito em todos os jogos. Teve temporadas aí, a temporada de 2024 que o
Flamengo todo mundo lesionava, o Gerson foi o único que manteve uma sequência de jogo absurdo. Porém, o Gerson tá infeliz lá no Zenit, né, rapaziada? E o Pedrinho admitiu que tem interesse na contratação, porém afirma que o clube tenta a contratação do jogador, mas ressalta que os valores da negociação são altos. O Zenit prioriza um retorno financeiro imediato, já que investiu 25 milhões pelo jogador há menos de 6 meses. O clube considera a possibilidade de vender Jonathan Jesus nas negociações. O zagueiro foi alvo do time russo em uma proposta de cerca de 10 milhões de euros, 65 milhões de reais. Além das questões que envolvem o clube russo, o Cruzeiro também precisa acertar as questões com Gerson, questões salariais e tudo mais. Então os vencimentos dele na Rússia são superiores aos salários de todos os jogadores do atual elenco celeste. Além disso, o staff do jogador sinalizou o interesse de receber uma compensação pela transação. Então assim, quem acompanhou a transação do Gerson pro Zenit pelo Flamengo sabe que o empresário dele, Marcão, o jogador Marcão, o pai dele, gosta bastante dele, a plata dele, money. Então obviamente eles vão tentar tirar o máximo de dinheiro possível pro staff do Gerson, pro staff não, né, pro Gerson, pra carreira dele, enfim. O Gerson que lá no Zenit tem um salário altíssimo, cara, e saiu do Flamengo justamente pra receber esse salário lá. O cara trocou o auge dele aqui no Flamengo por dinheiro lá na Rússia. E lembrando que ele saiu do Flamengo com uma das contratações mais caras, né, do Flamengo, foi 25 milhões de euros, tá? Só ressaltando aqui. E o salário do Gerson no Zenit é aproximadamente de 5 a 6 milhões de reais livres de impostos, cara. Um valor bem acima do que ele recebeu no Flamengo, que era cerca de 1 milhão por mês. O Gabigol era o salário mais alto do time, se eu não me engano, né? Ele, o Dudu, não sei. E recebia cerca de 3 milha por mês. E agora o Gerson receber 6, mano. Pra manter esse salário aqui no Brasil, ninguém mantém, né? Ninguém vai dar 6 milhões por mês no jogador. Ainda mais o Gerson. Não que ele não seja um grande jogador, mas 6 milhões por mês aqui é papo de tu trazer um cara da Europa muito renomado, né? Gerson pode pintar no Cruzeiro, o time tem interesse, há interesse do Gerson também, só que ele já disse que não vai forçar a saída lá do Zenit e as questões de valores influenciam bastante. Você, torcedor cruzeirense, comenta aí, vale a pena ou não vale? O Gabriel Jesus também vem sendo cogitado no Palmeiras, rapaziada. Só que eu não trouxe muito sobre esse assunto, até porque o Gabriel Jesus já disse que a prioridade dele é ficar no Arsenal, então o assunto deu uma miada. Mas falando em Arsenal, né, rapaziada, já que o futebol brasileiro aqui acabou, né, só volta ano que vem, a gente tem simplesmente a partida aqui entre Arsenal e Crystal Palace pela KTO, rapaziada, com oddão pra o Arsenal fazer mais de 1,5 gols no primeiro tempo, né, com uma oddzinha de 4,40. E pro Arsenal e Crystal Palace, o Arsenal vencer sem sofrer gols e o Victor Gyökeres marcar, tá 4,35. Eu acredito essa aqui mais provável. Se bem que o Gyökeres, né, mano, não tá aquele Gyökeres do Sporting, mas ainda assim, cara, mas é difícil o Arsenal não tomar gols, né? Eu acredito que o Arsenal possa tomar um gol, cara. Essa aqui tá difícil, hein, rapaziada? Não sei qual dessas eu iria, cara. Mas enfim, a KTO tem as melhores ODDs aí do mercado, né, minha rapaziada? É uma casa extremamente confiável. Se você for maior de 18 anos e quiser vir nessa odão aqui, tem essa possibilidade, mas também tem aqui a normal, né? Resultado final pro Arsenal, aquela renda fixa mais tranquila, né, rapaziada? Enfim, se você for maior de 18 anos, tem aqui a KTO, obviamente jogando com responsabilidade, aqui no odão, né, rapaziada? Eu vou sempre nessas odds zona maior, mas eu sempre coloco um dinheirinho que não vai me fazer falta, né? Uns 10, 15 conto. Porque aí se bater, meu amigo, eu faço a boa, se não bater, vamos pra próxima. Mas enfim, vamos pro vídeo. Flamengo teme perder Léo Pereira, Léo Ortiz e Pulgar. Rapaziada, com a grande temporada do Flamengo em 2025, principalmente aí nas competições internacionais, né, Copa Libertadores e Mundial, que tem a maior repercussão aí mundo afora. Brasileirão também, mas, pô, as outras são mais, né? Então, assim, o Flamengo, obviamente, já temia desde a temporada passada perder o seu sistema defensivo, que é o grande trunfo do Flamengo, né, cara? Obviamente, o Flamengo tem um time muito consistente ofensivamente, só que o time que menos tomou gols na competição, né, no Brasileirão aí, uma defesa muito sólida, uma sequência de jogos com uma defesa menos vazada. Então é um time muito sólido. Léo Pereira e Léo Ortiz são jogadores de seleção. E aí, obviamente, há esse assédio da Europa, né? Então o Flamengo já considera basicamente que vai perder um desses dois jogadores, muito provavelmente. Ou o Léo Pereira ou o Léo Ortiz. Tanto é que se especula muito o Vitão do Inter no Flamengo, até porque o Flamengo quer trazer aí, já suprir essa falta de um desses dois jogadores, né, rapaziada? O Diogo Dantas, do jornal O Globo, soltou a seguinte nota, cara, porque o Flamengo teme perder Léo Pereira, Léo Ortiz, Pulgar e também o Varela, né, rapaziada? Que também já tem uma passagem pela Europa. O Léo Ortiz interessa ao Leipzig da Alemanha, né, cara? E o Léo Pereira interessa aí o futebol turco. Há um tempo atrás recusou uma proposta de 114 milhões aí do futebol turco e interessa ao Galatasaray e ao Fenerbahçe da Turquia. Só que sendo bem sincero, né, rapaziada? O Léo
Léo Ortiz no Leipzig, pô, é uma opção legal pro cara que talvez não tenha mais oportunidades de ir pra Europa na carreira. Vai jogar num time de segundo escalão aí, mas pelo menos é um clube que disputa Champions, né? No caso de Léo Pereira ir pra Turquia, sair do Flamengo pra ir pra Turquia, ele estando aqui no Flamengo com o holofotes, podendo chegar à seleção brasileira, eu acredito que não compensa. Então eu acho que se alguém fosse aí, seria o Léo Ortiz, né? Pra ir pro Leipzig lá, e ainda assim é o futebol alemão, que não é aquela liga extremamente competitiva, né? Então, no caso do Varela e do Pulgar, eles já tem mais de 30 anos, ambos com passagens pela Europa, então também se saísse seria para times de segunda prateleira aí na Europa. Então eu acredito que o Flamengo só perde um dos dois zagueiros, e se perder vai ser por questão financeira, né? Tipo assim, os caras vão para fazer o malote. Se não chegar uma proposta muito boa, acredito que não tem por que futebolisticamente sair do Flamengo no momento atual. Então são essas opções aí do Flamengo, né, rapaziada? São essas notícias aí que o Flamengo pode perder seus jogadores, mas sei lá, o que você acha? Vai perder ou não? Barcelona e Real Madrid disputam a contratação de Wesley da Roma, rapaziada. As boas atuações do lateral direito na Itália chamaram a atenção do Real Madrid e Barcelona, que já estavam de olho no brasileiro já no passado, né? Desde a boa temporada que ele fez pelo Flamengo. E assim, cara, quem viu a trajetória desse cara no Flamengo, nunca diria que hoje, pelo menos no primeiro ano, em 2023, hoje ele estaria sido cogitado nesses times, né? Mas o Flamengo sustentou o Wesley em 2023, no período de adaptação dele, realmente, porque acreditava que poderia fazer bastante dinheiro com ele, cara. E hoje é o cara lateral direito da seleção até o momento, né? O titular. E vem sendo sondado aí no Real Madrid e Barcelona, principalmente pela ótima temporada que vem fazendo na Roma, que briga por título lá no campeonato italiano. Então as boas atuações de Wesley na Itália, com a camisa da Roma, chamou a atenção dos gigantes do Real Madrid e Barcelona, de acordo com o jornal Talk Sport. Há um interesse considerável no ex-jogador do Flamengo. Wesley voltou à pauta de Barcelona e Real Madrid após marcar 3 gols em seus 13 primeiros jogos na Itália. Entretanto, os olhares dos espanhóis já aconteciam desde a época que ele jogava no Brasil. Em entrevista à rádio inglesa, Andy Brassel, especialista em transferências, disse: "Com certeza é alguém para ficar de olho. O Wesley tem impressionado", comentou sobre o interesse vindo da Espanha. Rapaziada, então assim, se o Wesley sai da Roma, ele sairia lá pro fim na temporada de junho, tá? No fim da temporada europeia, que seria ali no mês de junho, certo? A Roma já disse que pode negociar o jogador por valores de até 50 milhões de euros. Então 323 milhões de reais é o que a Roma considera saudável aí, pelo menos escutar, entende? Então menos que isso, nem vem. Então a Roma aí, cara, que também vai estar lucrando se vender o Wesley, né? Porque eles chegaram aqui e compraram o Wesley por cerca de 25 milhões de euros, 160 milhões, e se vender, vai vender por 50 milhões de euros. Então o Flamengo lucra, a Roma lucra e o Brasil continua sendo um celeiro, né? Uma fazenda de jogadores aí, né, cara? Mas aí, você acha que vai pintar o Wesley no Real Madrid, o Wesley no Barcelona? Comenta aí, mano. Vitinha no Real Madrid. Rapaziada, o Real Madrid de fato tá no mercado em busca de novos meios campistas. Depois da saída de Toni Kroos, né, rapaziada, ficou um vácuo aí nessa saída de bola do Real. Apesar de alguns nomes terem passado ali com certa qualidade, ninguém com poderio de criação tão grande como o Toni Kroos pode ser substituído, né? E a presença do Vitinha, obviamente, não é pra substituir o Toni Kroos, mas sim pra dar um modelo de jogo com mais qualidade de saída de bola aí pro PSG, rapaziada. E assim, o Vitinha pode deixar o PSG? Sim, Vitinha será alvo de mercado europeu em junho, principalmente porque o meia português terá uma cláusula contratual que permitirá que os clubes contratem sem ter que negociar diretamente com o PSG. Obviamente, o Luiz Henrique não quer perder o Vitinha de jeito nenhum, o PSG não quer vender o Vitinha de jeito nenhum, até porque é um jogador indispensável pro sistema do Luiz Henrique, né, cara? Porém, essa cláusula será fixada a partir de 90 milhões de euros, que dá 582 milhões de reais. Times ingleses como o Liverpool também estão atentas à situação do meia português. Já o PSG aí, né, rapaziada, que perdeu o Mbappé recentemente pro Real Madrid, muito provavelmente não quer perder mais um jogador pro Real Madrid, né? Só que assim, cara, a marca Real Madrid é muito forte. Então mesmo que o PSG esteja vivendo a melhor fase da sua história, ir pro Real Madrid, cara, vestir a camisa é o sonho de qualquer jogador e traz muito mais mídia, mais holofote, traz mais dinheiro pros jogadores também, né? Porque você cria uma marca diferente. Então realmente, cara, pode ser que pinte aí Vitinha no Real Madrid, mas isso só em junho, tá, rapaziada? Então, isso aí só quando a cláusula dele for ativada, beleza? Se houver, né? Isso aqui são especulações.
Tati Castellanos no Flamengo. Rapaziada, a novela vem durando já há algum tempo. O Flamengo que já havia feito proposta por Tati Castellanos no meio da temporada passada, né? E aí, novamente, o Flamengo faz uma iniciativa para ter o Tati Castellanos, mas agora a Lazio, que antes não tinha aceitado conversar, agora aceita conversar por causa do transfer ban lá da Lazio. Eles precisam criar um ecossistema mais saudável nos cofres do clube, né, rapaziada? Então o Flamengo entrou em contato com a Lazio da Itália para tentar a contratação do atacante Tati Castellanos, e segundo informações do jornalista German Garcia Grova, o clube italiano aceitou abrir negociações para vender o jogador. Então, de acordo com a publicação aí do jornalista, o clube italiano está interessado, sim, está aberto a negociar o argentino Tati Castellanos, caso o clube rubro-negro Flamengo aí apresente uma oferta atraente, né, rapaziada? A Lazio, que já sinalizou aí que antigamente, né, antes, na última tentativa do Flamengo aí, de que só liberava o jogador por 40 milhões de euros, isso daria mais de 200 milhões de reais. Só que agora a conversa mudou e já baixou para 25 milhões de euros, né? O Flamengo que já tinha jogado uma proposta mais abaixo, sabendo da situação da Lazio lá. Então, muito provavelmente, a gente vai ver aí o Tati Castellanos no Flamengo como primeiro grande reforço aí, né, cara? Ele que é um centroavante, cabeceia muito bem, faz um ótimo pivô, é uma ótima opção aí, tem mais velocidade que o Pedro também, né, rapaziada? Não tem a mesma classe, né, mas é um ótimo jogador. E obviamente o scout do Flamengo nos últimos meses, nos últimos anos, não vem dando tiro nos pés, contratações muito boas. Quando dá uma erradinha, no caso do Juninho Xereca lá, né, acaba que consegue vender o cara pelo mesmo valor que comprou. Então o Flamengo tem um scout, um poderio financeiro e uma gestão de contratações muito boas, e o Tati Castellanos é sim um ótimo jogador, cara. Então muito provavelmente o Flamengo vai contratar ele nessa faixa de 100 milhões de reais, 125, por aí. Mas é o próximo reforço, muito provavelmente caminha para ser o primeiro reforço do Flamengo para 2026, né? As conversas vão se desenrolando aí, mas acredito que seja a primeira grande contratação do Flamengo para a próxima temporada. Enfim, rapaziada, muito obrigado por assistir até aqui. Te espero no próximo vídeo. Comentem se você gostou do vídeo de mercado da bola. E é isso, rapaziada. Vitor sempre deixando vocês por dentro. Lá ele, mano. Lá ele infinito. Tamo junto! Obrigado, até a próxima. Valeu!